Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele disse que, o pastor falou que vocês eram abençoados às quintas-feiras, mas vocês não fazem ideia do que era o café na sexta-feira de manhã e as orações que eu recebia. Alguma das decisões, o pessoal de Itapema me ouviu falar hoje, alguma das decisões que eu precisei tomar, quem me ajudou muito em oração foi o pastor Saulo e a pastora Cris. Mas não posso deixar também de mencionar meu amigo Ulisses, Gabi, Tere. Até hoje eu estou com o coração partido que o Benjamin não veio. Mas eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso, uma outra oportunidade. Pastor Roberto, um amigo, 9 anos andando junto, meu amigo de Bíblia. Se você não tem um amigo de Bíblia, eu falo para você, ore para Deus te dar um. Eu gostaria que um outro viesse, mas ele não pôde, nós iríamos vir em 3, que é o Edivaldo. Nós temos um grupo no WhatsApp, é só nós 3, onde compartilhamos textos, revelações, impressões. Também tem um pouco de brincadeira, mas a gente leva bem a sério esse grupo. E o Roberto é um amigo querido, tem um ministério pastoral muito forte, faz parte da integração, que lá nós chamamos de Welcome 316, porque se é 316 Airport Church, aí é Welcome, não é integração, entendeu? A gente vai adaptando, mas estou muito feliz. O Roberto, ele trabalha literalmente com venda de material cristão. Então, Bíblia, livro, agenda, bata para as mulheres, enfim. Então, eu falei, Betão, leva seu material. Leva porque não é uma forma de você abençoar eles, é uma forma deles investirem no próprio ministério e serem abençoados. Você entendeu isso? Pegou esse código? Não, quando eu compro um livro do Roberto, eu estou abençoando ele. Não, meu irmão, você não está abençoando ele. É ele que está possibilitando você de ser abençoado, de investir no seu próprio ministério. Amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 31. O que eu mais gostei no culto de 2 coisas hoje. Eu cochichei no ouvido do pastor Saulo. Falei, rapaz, isso aqui é barulho de igreja sede, cara. E tá louvor animado, povo animado. E outra coisa, eu gostei do teclado. Cada vez que a pastora falava um negócio, vinha um tchan, tchan, tchan. Achei isso aí fantástico. Achei isso aí... Ó. Cara, isso aqui é fantástico. Quero falar com você sobre grandeza e aparência essa noite. Depois de acho que uns 5 anos estudando esse texto, eu acho que eu criei coragem para poder pregar ele. E eu quero poder falar com você sobre grandeza e aparência. Meu irmão, se segura aí que Jesus vai falar com você. Ezequiel capítulo 31. Pai Celestial, obrigado por esse dia, pela noite desse dia, pelo poder e a graça do Senhor derramado nos nossos corações, pela obra de Cristo Jesus que nos alcançou, que nos libertou, que nos justificou, que nos purificou, que nos deu um novo nome, que nos deu autoridade, poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Obrigado pelo Espírito Santo, nosso mestre, professor, tutor, nosso conselheiro, aquele que revela Jesus, aquele que tira a palavra escondida e traz ela perfeita, revelada aos nossos corações. Espírito Santo, por favor, nos dê a revelação por detrás da letra mais uma vez essa noite. Que o propósito pelo qual a mensagem será ministrada seja com êxito. Haja frutificação. No nome de Jesus. Amém. Eu vou tentar explicar versículo por versículo. Se eu não conseguir, eu volto depois outro dia para terminar a mensagem. Mas eu acho que eu vou conseguir. O texto diz assim: E sucedeu no ano 1º, no 3º mês. Vocês estão usando o NVT? Você tem Almeida Revista atualizada? Só para saber. Tem?
E sucedeu que no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor dizendo, meu irmão, cada vez que eu ouço isso eu tremo. Veio a mim a palavra do Senhor. Se veio a mim a palavra do Senhor, é porque aquela pessoa tinha condição de receber a palavra do Senhor. Deus fala, mas ele precisa encontrar um coração que receba. Deus fala, mas ele precisa encontrar um ouvido que capte isso. Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante na sua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer. Quem fez essa árvore crescer? Gostei do Jesus, alguém falou Jesus aí. Amém. As águas o fizeram crescer. Eu não sei se você tem uma mania não, porque mania é uma palavra feia, mas o costume, o hábito de grifar sua Bíblia. Grife essa palavra, essas palavras. As águas o fizeram crescer. O abismo o exalçou, e as suas correntes corriam em torno da sua plantação. E ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso ele se elevou na sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Assim ele era formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer-se. As faias não se igualavam aos seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz na multidão dos seus ramos. E todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. De quem nós estamos falando? Quem é essa pessoa? Sabe quem era essa pessoa? Lúcifer. Eu preciso te contextualizar um pouquinho. Para entender esse texto, nós precisamos de um princípio teológico. Uma palavrinha chamada tipologia bíblica. Algo que se parece, algo que se mostre. Ou como eu gosto de usar uma expressão, uma projeção profética. Algo que aponta para o futuro. Algo que me faz compreender, entender, quando eu pego um texto difícil como esse, mas fácil ao mesmo tempo. Veja que, quando eu falo para você assim, pomba, se eu falo a palavra pomba, você tem uma noção. Isso te remete a um tipo do Espírito Santo. Quando fala água, água te remete ao quê? A água pode ser nações, palavra. Água pode ser aquilo que vem do trono de Deus. Então o tipo te ajuda a compreender as Escrituras. E esse texto aqui tem muita tipologia. Ah, Eliseu, você escolheu um tema difícil para falar hoje? Não, meu irmão. É que esse tema tem me edificado tanto. Esse texto tem aberto o meu coração para muita coisa na prática da vida cristã. E quando eu falo de grandeza e aparência, é porque esse texto se mostra dessa forma. Eu não quero anular qualquer outra interpretação que você tenha a respeito desse texto.
Mas eu quero trazer para você uma outra perspectiva desse texto. Porque a gente está vivendo uma geração, a geração atual, ela diz assim: tudo que foi ensinado até agora não vale de nada, porque agora eu tenho a revelação. Tudo que foi ensinado até agora, eu não preciso mais, porque afinal de contas, a minha geração, a geração anterior, ela passou. Ah, rapaz, meu pai tá velho, meu pai tem 50, tem 60, agora eu tenho a revelação, meu irmão. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque alguém abriu caminho para eu e você passarmos. Eu brinco muito que eu vivo na geração do saber. Eu tenho a Vitória de 9 anos e o Benjamin de 5. Quando eu vou falar alguma coisa para a Vitória, qual é a frase que ela me diz? Eu já sei, pai. Eu conto 1, conto 2, conto 3. Vou falar com o Benjamin. Não, pai, eu já sei. Eu falei, rapaz, tu não tem nem bigode, tu nem pelo no sovaco você tem. Você vem falar para mim que você sabe? Você sabe o quê? A geração atual, essa nossa geração, ela, para mostrar que aprendeu algo, quer anular o que já está estabelecido. E o que tem acontecido? Os princípios estão se perdendo. É um mistério. Os princípios estão se perdendo. E o que a gente precisa fazer? Resgatar o princípio. Trazer de novo. Tratar pecado como pecado, iniquidade como iniquidade. O que é certo, o que é errado. Eu me lembro um dia em que eu peguei uma bala escondido no mercado. Irmão do céu. Meu pai... Ô filho, mas que bala é essa que eu não comprei? Não, eu peguei no mercado. O quê? Além de eu ter levado uma sova, eu tive que voltar no mercado, devolver e pedir perdão para o dono da loja. Aonde estão esses pais de hoje? Aonde estão os princípios que ao longo desse período que nós estamos está se perdendo? E eu quero resgatar um princípio com você nessa noite usando esse texto, sem invalidar aquilo que você já sabe a respeito desse texto. Aqui ele fala de uma árvore do jardim. Aqui ele traz uma pessoa grande. Aqui ele diz que quem sustentava, quem dava crescimento a essa árvore eram as muitas águas. E essas águas eram águas que saíam do trono de Deus. Meu irmão, a primeira coisa que eu consigo extrair desse pensamento é que quem me faz grande são as águas que saem do trono de Deus. Não é a minha habilidade, não é a minha beleza, mas toda a grandeza e aparência que eu tenho, é Deus quem faz. Se eu e você temos uma revelação, se eu e você alcançamos um patamar empresarial, ministerial, familiar, conjugal, não sei o que é, eu preciso entender que ninguém recebe nada que do céu não lhe seja dado. Mas eu compreendo que eu sou uma árvore plantada num jardim. E que essa água que sustenta essa raiz, essa árvore, são águas que saem do trono de Deus, porque é Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra e sustenta todas as coisas com a palma da sua mão. E o texto ele diz que era formosa, de sombrosa ramagem, de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer. Ele se exalçou, ele cresceu. As suas correntes corriam em torno da sua plantação. Por isso se elevou na sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos. Meu irmão, se tem alguma coisa acontecendo na sua vida de crescimento, de multiplicação, é a água que está saindo do trono de Deus que está fazendo isso. E o texto diz:
todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Aqui vai uma palavra para o ministério pastoral. Eu estou cansado de atender pessoas. Segura essa, Betão, para você não cair. Eu estou cansado de atender pessoas. Onde já se viu? Eu estou cansado, mas meu irmão, quem sustenta você é a água que sai do trono de Deus. Como é que eu e você podemos estar cansados? Olha que o texto diz, olha o que o texto diz. As aves estavam sobre a copa, faziam ninho sobre a copa, e os animais geravam debaixo dos seus ramos. Meu irmão, se você está cansado de fazer algo para Deus, é porque você não está permitindo Deus sustentar você. Você quer auto se sustentar. Porque o texto diz que quem fez essa árvore crescer foram as águas. Você vai ouvir eu falar de água a mensagem inteira. As aves, quando queriam descansar, encontravam o ramo mais alto, Gabi. Eu vou descansar aqui. Os animais, quando queriam procriar, geravam debaixo. Ou seja, tinham segurança de gerar sobre alguém que é grande. Mas esse alguém que é grande, Ulisses, não se importa de ninguém deitar sobre ele, repousar sobre ele. Porque aquilo que ele tem não vem dele. Aquilo que ele tem, aquilo que ele é, foi da água que vem do trono de Deus, que fez ele crescer, que fez ele grande, que fez ele aparente. De uma ave estar voando e falar assim: rapaz, onde é que eu vou descansar? Eu vou descansar naquela árvore. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um ponto de descanso ministerial para as pessoas que estão cansadas. Outro entendimento desse texto: as pessoas podem gerar debaixo de você, porque você transmite confiança. Aqui existe uma palavra que está totalmente deturpada no nosso meio: cobertura. Cobertura. Deixa eu voltar com você. Uma árvore que tem uma raiz, que está junto à terra. Quem sustenta essa raiz é a água. Essa árvore cresce. Quando essa árvore cresce, ela tem grandeza e ela tem aparência. Quando ela tem essa aparência, as pessoas olham e dizem assim: rapaz, eu vou fazer ninho. E aqui não entenda de forma espiritual no sentido de demônios. Não. São pessoas que estão voando alto, mas elas precisam descansar. E onde é que ela vai descansar? Em você, que é uma árvore grande. Em você que tem uma aparência. Elas olham e falam assim: poxa vida, eu posso ir lá, eu posso falar com ela, eu posso falar com ele, ele não vai me condenar, ela não vai me condenar, pelo contrário, ela tem uma palavra de descanso, ele tem uma palavra de alegria, ele tem uma palavra de paz, porque ele é grande, e pelo fato dele ser grande, ele aguenta. Meu irmão, nós não devemos orar por fardos mais leves, mas sim por ombros mais fortes. Deixa eu falar para você, eu não sei se eu falei a última vez que eu vim, eu acho que eu falei. Você está totalmente ferrado. Eliseu, que palavrão é esse? Não. Ferrado significa marcado com ferro. Marcado com fogo. Essa é a origem da palavra ferrado. Você foi ferrado. O ferro quente marca. Mas quem te dá essa grandeza e essa aparência? As águas que correm do trono de Deus. Mas existem pessoas que já estão voando muito alto e que precisam de um ponto de descanso. Mas existem outras que estão começando. Existem outras que querem gerar e precisa de um lugar seguro.
precisa de uma sombra. Meu irmão, a grandeza que Deus dá para você não é mera aparência, mas a grandeza que Deus dá para você é para que outros possam descansar e outros possam frutificar debaixo da sua árvore. Porque a grande questão do momento em que vivemos é eu e você podermos frutificar debaixo de alguém que não vai querer me condenar. É eu frutificar debaixo de um líder, debaixo de um pastor, debaixo de um ministério, que ele vai orar comigo, que ele vai torcer por mim, que ele não vai querer o meu mal. A grande questão aqui é que quando Deus me faz grande, Deus está dizendo assim: eu te dou a possibilidade de você pastorear outros e cuidar de outros. Eu te dou a possibilidade de você poder permitir que alguns gerem a partir da sombra, da grandeza, da aparência que eu dei para você. Quando eu olho esse texto, eu me lembro do meu pastor. Porque se tem um cara que vibra quando eu tenho agenda para pregar fora, é o meu pastor. Rapaz, tu vai pregar fora? Vai! E vou dizer para você, de agenda de pregação, eu tenho mais agenda do que ele. E ele não diz assim: você não pode ir. Pelo contrário, quando eu volto, ele diz: e aí? Happy fun? Se divertiu? Foi bom? Me conte. Meu irmão, eu e você precisamos de árvores que nós possamos estar debaixo dela, que essa árvore permite eu e você frutificarmos. Mas também nós precisamos ser árvores para pessoas que olhem e dizem assim: aonde eu vou frutificar? Aonde eu vou dar fruto? Como eu posso procriar? Como eu posso crescer? Aonde é que eu vou fazer isso? Será que existe alguma árvore assim essa noite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espessa ramagem. Multiplicaram seus ramos. Se é espesso, é porque é forte. E ele diz: os cedros do jardim de Deus não podiam obscurecer-se. As faias não se igualavam aos seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou na sua formosura. Todas essas classes são classes de anjos que depois se tornaram principado, potestade, dominador. Eliseu, como assim? Olha o que o verso 9 diz: formoso o fiz na multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Você quer ver? Eu vou mostrar para você agora como um líder cai. Por isso que eu falo para você que esse texto tem mexido comigo. Betão, tu é bom, hein, cara? Rapaz, tu arrebentou naquela mensagem. Rapaz, não tem um ministério pastoral mais perfeito na igreja que o seu. Afinal de contas, né? O problema não é o que falamos. O problema é como recebemos. Lúcifer aqui começou a achar que era alguma coisa. Mas ele se esqueceu que a grandeza que foi proporcionada para ele veio de Deus, não foi fruto do seu trabalho. Mas nós incorremos agora no outro erro, a falta da honra. Não, eu não vou elogiar o Roberto, porque se eu elogiar o Roberto ele vai ficar besta, como diz o nordestino. Tem algum nordestino aqui? Cabamacho virado na serepa. Não é assim que o nordestino fala? O cara vai ficar besta. Eu vou falar que ele fez bem? Eu vou dar parabéns para ele? Não vou falar. Porque se eu falar, ele vai se engrandecer. Aí nós caímos no erro da falta da honra, na falta do reconhecimento. Então, eu falo, esse líder não é maduro o suficiente, ou essa pessoa não é madura o suficiente para receber esse elogio. Então,
para não correr o risco dele se corromper, eu não falo mais. Aí eu caio no outro extremo, a falta da honra. As árvores do jardim, o camarada era o maior de todas as árvores do jardim. Nenhuma árvore do jardim se assemelhava a ele. Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a sua cobertura. E aí o texto começa a dizer uma lista de 9 pedras. E aí o texto diz que ele era formoso. Deus, quando cria Lúcifer, cria ele perfeito e formoso. Criou ele para um fim. As árvores do jardim, os outros anjos, porque quando a Bíblia fala de árvore, ou a Bíblia está falando de pessoas, ou a Bíblia está falando de anjos. Quando a Bíblia fala de estrela, ela remete a anjos. Quando está falando de filhos do homem, ou filhos de Deus, desculpa, está falando também de anjos. Então aí você precisamos entender o contexto pelo qual isso está escrito, ou o contexto que isso está inserido. Cara, tu é grande, hein? Tu é bom, cara. Rapaz, tu toca bem. Rapaz, tu canta que é um negócio. Você pastoreia que é um não sei o quê. O coração dele começou a achar: sou bom, sou grande, olha o meu tamanho. O problema não é eu e você falarmos. Devemos falar: rapaz, como me edificou, como me abençoou. Se o mensageiro é besta, como diz o nordestino, se o mensageiro é vaidoso, se o mensageiro cair nessa, primeiro passo para ele se corromper. E falo em qualquer nível, familiar, ministerial, profissional, mas quando eu entendo, e aí eu me remeto ao Salmo 1, verso 3, que eu sou como uma árvore, plantada junto a ribeiros, de águas correntes, cujas folhas não caem, os frutos dão na época certa, e tudo quanto faz prospera. A minha única preocupação não é a minha grandeza. A minha preocupação é não sair de perto dessa fonte de água, que é o lugar que me dá essa grandeza, que me dá essa aparência, que me faz ser grande. Porque hoje, né? Não, meu irmão, você tem que ser humilde. Você tem que ser isso. A gente tem que quase lamber o chão em algumas mensagens correndo por aí. Aonde o evangelho me faz grande. Aonde ser um pregador da palavra me faz grande. Aonde ser um empresário bem-sucedido me faz grande. Aonde ser um pastor de uma igreja me faz grande. Aonde ser um marido abençoado me faz grande. Aonde ser um líder me faz grande. Mas quem me faz grande? É Jesus. É a água da palavra que corre do trono. E essa água, quando ela vem, quando ela começa a nutrir essa raiz, e o engraçado é que quando essa árvore foi plantada, ela não foi plantada como uma árvore grande, ela foi plantada como uma semente. Isso significa que todo o trabalhar de Deus por um tempo da nossa vida é longe do nosso alcance visual. Porque a gente não sabe qual o tempo que aquela semente leva para ser semeada, ela morrer, ela começar a crescer e começar a aparecer ali o tronco. E depois apareceu o caule, depois apareceu os ramos, depois apareceu as folhas, e depois para dar fruto. Por um tempo, meu irmão, recebe essa palavra, por um tempo Deus vai deixar eu e você escondidos, mas vai chegar uma hora que vai aparecer tudo aquilo que Ele está nutrindo, porque a responsabilidade das árvores do jardim é dEle, então Ele sustenta aquilo que é dEle. Você está entendendo? Você está entendendo por que alguns caem? Por que alguns se corrompem?
Mas eu e você precisamos entender e ficar firmes que o sustento dessa árvore vem da água, que é o dono desse plantio. Vai vir o vento? Vai vir, meu irmão. Vai vir a chuva? Vai vir, meu irmão. A chuva vem, o vento vem, a vida bate duro, a vida bate forte, ela não dá trégua, os inimigos se levantam, mas toda árvore do jardim de Deus, ela pode até envergar, mas ela não quebra. E deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida: você não vai quebrar. A sua empresa não vai quebrar, o seu casamento não vai quebrar, a sua família não vai quebrar, as suas emoções não vão quebrar, a sua igreja não vai quebrar, a sua liderança não vai quebrar, porque você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, cujas folhas não caem, os frutos dão na época certa, e tudo quanto você mais prospera, dá certo. Meu irmão, você é árvore do jardim de Deus, aleluia. Eu não sei o que você está passando na sua casa, eu não sei o que você está passando no seu grupo familiar, eu não sei o que você está passando na sua empresa, mas o que eu quero que você entenda é: eu sou uma árvore do jardim de Deus, sou grande, tenho aparência, o vento vai bater, posso até dar aquela envergada, mas eu não quebro, eu não quebro. E o fato interessante é que quando Lúcifer ele é criado formoso. E qualquer sacerdote que adentrava a presença de Deus, ele tinha um peitoral de juízo. Leia isso em Ezequiel capítulo 39, do verso 6 ao 8 na sua casa. Êxodo 39, do 6 ao 8. Todo sacerdote tinha um peitoral de juízo, e ele tinha 12 pedras para poder entrar na presença de Deus, que representava as 12 tribos de Israel. Lúcifer tinha essa cobertura total sobre ele, mas ele abre mão de 3 pedras. Ele abre mão de 3 pedras, e quando ele abre mão dessas 3 pedras, ele perde humildade, simplicidade e mansidão. Ele perde, porque o seu coração se corrompe. Se você comparar exatamente Ezequiel 28:13, como eu disse para você, e Êxodo 39, de 6 a 8, você vai ver que a terceira ordem de pedras é que Lúcifer perde, pastora Cris. Ágata, ametista e jacinto. Humildade, mansidão e simplicidade. Meu irmão, se eu e você perdemos isso, nós estamos um passinho de cair. Porque o texto diz: na multiplicação do teu comércio corrompeste o seu coração. Meu irmão, não é problema você ter dinheiro, e eu oro para que você tenha muito dinheiro, mas o problema é nós nos corrompermos na multiplicação do nosso comércio. Qual era a responsabilidade desse camarada? Crendo você ou não, ele cuidava das nações angelicais. O que é cuidar das nações angelicais? Ele era responsável por coletar todas as pedras afogueadas e pedras de ouro que os anjos entregavam a Deus na sua adoração. Parte dessas pedras ele começou a reter. E por que Deus não parou ele? Essa é a pergunta. Deus não parou ele. Como Deus não parou Eva, como Deus não parou Caim, Deus não parou ele. Deus deu corda para ele. Deu. Chegou uma hora que Deus falou assim: chega, não dá mais. Na multiplicação do teu comércio, corrompeste o seu coração. Por quê? Por causa dos elogios que ele recebia. Não soube lidar com elogios. O problema não é falarmos, o problema é como recebemos. O problema não é o que falamos, mas o problema é quando falam a nosso respeito.
Ele tinha toda a possibilidade de voltar. Mas, meu irmão, uma vez que entrou nesse caminho, dificilmente conseguiu sair. E era a árvore do jardim de Deus. Quando ele toma essas atitudes, ele perde 3 pedras: ágata, ametista e jacinto. Você pode repetir? Ágata, ametista e jacinto. Que significa mansidão, humildade e simplicidade. Mansidão, humildade e simplicidade. Aí vem um certo Galileu. Vem um certo homem que chega em Mateus 11, 28 e diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou... E não teve homem mais simples do que Jesus. Porque o meu jugo é suave. Não significa que Jesus vai tirar 1 tonelada das suas costas e colocar 100 quilos. Significa que a maneira como Jesus está nos ensinando a interpretar as Escrituras é suave e leve. Cada vez que eu recebo uma mensagem, cada vez que eu interpreto um texto ou ensino ele, que traz peso ao coração de alguém, eu não estou ensinando como Jesus ensinava e eu não estou interpretando como Jesus interpretava. Porque o jugo, condução, o jugo que é colocado no pescoço, a canga que é colocada no pescoço do boi, conduz ele. A forma como Hilel e Shammai conduzia o povo era pesado. Aí vem Jesus e diz assim: tome o meu jugo. Tome a maneira como eu interpreto as Escrituras. Porque a maneira que eu interpreto as Escrituras é suave, é leve. E você vai ter descanso para a sua alma. Ah, meu irmão, desfruta disso em nome de Jesus. Deus vai levantar você com um jugo suave sobre as pessoas que você lidera. E quando você interpretar as Escrituras, as pessoas serão curadas, serão saradas, serão libertas. Porque através da sua mensagem, você vai trazer descanso para a alma de cada pessoa. Nós utilizamos muito esse texto, pastora Cris, para apelo. Meu irmão, você que está cansado, venha para Jesus, porque o fardo de Jesus é suave. O que a pessoa tem na cabeça? Ufa, pelo menos eu vou carregar alguma coisa leve, né? Não vou carregar nada pesado. O que o diabo destruiu, deturpou, Jesus vem e fala assim: agora eu vou fazer do meu jeito. Ele mandou Abraão, não conseguiu fazer. Mandou Moisés, não conseguiu fazer. Mandou os profetas, não conseguiu fazer. Aí ele diz assim: olha, quer saber? Nos últimos dias, eu vou falar pelo Filho. Porque pelo Filho, que é a minha natureza, eu sei que não vai dar errado. E aí a Bíblia diz que nos últimos dias, optou, Hebreus capítulo 1, verso 1, que nos últimos dias Deus optou falar pelos filhos. Ele vinha falando pelos pais, pelos profetas aos pais. Ele vinha utilizando os profetas. Mas chega uma hora que ele diz assim: olha, eu tentei 4.000 anos e não deu certo. Não é que Deus fez tentativa e erro, não. É que os profetas tinham que preparar o caminho do Deus que viria colocar os pés na terra. Precisava levantar um remanescente. Precisava levantar uma nação. E quando eu olho isso, eu vejo: Senhor, obrigado porque eu sou uma árvore. E por que eu sou uma árvore? Porque Deus não me vê com cabeça, braço, pé, coração. Não. Deus nos vê como árvores. Eliseu, me dá uma base bíblica para isso, te dou, porque crente gosta de base bíblica, né, pastor? Você sabe disso, né? O que está na Bíblia ele não faz, mas o que a gente fala ele quer saber se está na Bíblia. Pegou essa? O que está na Bíblia ele não cumpre. Mas quando a gente fala alguma coisa, ele quer saber se está na Bíblia isso que a gente está falando. Não tem aquele cego de nascença? Onde Jesus encontra ele, cospe no chão, faz um lodo, passa no olho dele. Quando Jesus passa no olho dele, Jesus pergunta assim: o que é que você vê? Qual é a resposta dele? Você pode falar mais forte? Eu vejo homens como árvores. Eu já ouvi pregadores a respeito desse texto, Ulisses, falando que Jesus exagerou na dose. Não, Jesus não exagerou na dose.
é que Jesus primeiro precisava curar a visão espiritual daquele homem, para depois dar uma visão natural para ele. Porque não adianta aí você termos uma visão natural curada e uma visão espiritual fechada, deturpada, ofuscada. Por isso nessa noite eu quero fazer um ato profético com você. Põe a mão no seu olho. Põe a mão no seu olho em nome de Jesus. Receba a cura nessa visão espiritual que você tem. Se você está com a sua visão espiritual desajustada, receba um foco do Espírito Santo nessa noite em nome de Jesus. Que você veja homens como árvores, que você passe a ver como Deus vê, que você passe a ver como Jesus vê, que você passe a ver como o Espírito Santo vê, que você passe a ver como o mundo espiritual é. No nome de Jesus, receba a cura na sua visão agora. Porque se você for curado na sua visão espiritual, você tem condição de ver o natural. E o natural para você também passa a ser diferente, por causa de uma cura espiritual que você recebe nessa noite. Aleluia! A questão é, meu irmão, nós crescemos o quanto de água que recebemos. Nós crescemos o tanto de água que recebemos. O tanto da água que sai do trono de Deus for para as suas raízes, você vai crescer rapidamente. Vai se multiplicar os seus ramos, as suas ramagens serão espessas, a sua copa será grande, você será visto, você será notado, porque não existe ministério que fica debaixo do tapete. Você sabia disso? Não existe ministério debaixo do tapete. E eu creio num romper de Deus na sua vida, sabia? Creio num romper de Deus poderoso na sua vida, no seu ministério, nas suas finanças, no seu casamento, nos seus planos, nos seus sonhos. Você precisa entender que você vai ser visto. Mas Eliseu, você não está falando muito de mim? Muito de mim? Sim, meu irmão. Eu estou falando de você porque é o que a água da palavra produz na sua vida. É a água que sai do trono de Deus que faz comigo e com você. A única coisa que precisa ficar claro é que eu não sou grande porque eu fiz alguma coisa. Eu sou grande por causa da obra dele. Eu tenho uma aparência não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu recebo. Essa veio agora, pastor. Eu não sou grande por aquilo que eu faço. Eu me torno grande por aquilo que eu recebo. A água. A Bíblia diz em Apocalipse que existe uma cachoeira muito grande diante de Deus. E é uma queda d'água assim, descomunal. E essa queda d'água ela cria como nas cataratas do Iguaçu, uma névoa. Mas você vê que as águas ali caem com força e vão sendo canalizadas. E todas as árvores que estão no caminho dessa árvore são alimentadas. E você vê árvores crescendo. E você vê árvores crescendo. A grandeza que Deus te dá é para dois propósitos. Pessoas descansarem sobre você. Ou seja, você é uma pessoa sarada e bem resolvida. Não tem problema ninguém descansar sobre o seu ministério. Mas você é tão maduro o suficiente para entender que você já pode permitir que pessoas gerem a partir do seu ministério. Pegou essa? Você é sarado o suficiente para que pessoas possam descansar sobre o seu ministério. Mas você é maduro o suficiente permitir que pessoas possam frutificar e gerar a partir do seu ministério. Eu não sei nem como acabar essa mensagem, pastor. Porque hoje ela está diferente. Grandeza, aparência. É tão interessante que aquela árvore que Jesus vê, Betão, Jesus olha e fala assim: rapaz, tem folha, ela é grande, ela é aparente. Tem aparência de que tem fruto. O que Jesus foi? Foi lá até a árvore, olhou e falou assim: ué, não tem fruto? Não. Então tá bom. Amaldiçoada está essa árvore. Poxa, Jesus, o senhor pega pesado. Não.
é que se não era tempo de fruto, não podia ter folhas. Ela tinha a aparência de grandeza, mas na verdade não era. Pastora, estava vivendo de aparência. E todas as pessoas que querem buscar um fruto, ele vai numa árvore que tem folha. Isso é a lei. A lei é assim. E Jesus olha e fala assim: por que você está vivendo de aparência? Por que você tem folha e não tem fruto? Seca. É melhor eu e você não termos folha, não termos aparência, do que termos folha que aparenta ter fruto e não tem. Agora há uma pergunta muito interessante a se fazer. Se uma árvore, ela faz força para dar laranja? Faz força para, sei lá, dar mamão? Não, não faz. Então, a responsabilidade dela é permitir que a essência dela dê o fruto. No nosso caso, o Espírito Santo. Fruto do Espírito. O fruto é de quem? Quem produz o fruto? Mas é responsabilidade da árvore permitir que alguém vá lá pegar o fruto. Você precisa entender que o fruto que você gera não é resultado do seu trabalho, mas o fruto que você gera, que você disponibiliza, é resultado do fruto do Espírito Santo. Agora o que eu e você precisamos fazer? Permitir que as pessoas possam chegar até nós, tirar esse fruto para se alimentar. Por isso que a Bíblia diz, fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz isso. Em Levítico diz que se o dono da árvore, o dono da terra, a árvore estiver dentro da sua casa, dentro do seu plantio, enfim, e o fruto cair, não é mais dele. É do órfão, é da viúva, é do estrangeiro, é para aquele que precisa. Mesmo eu e você sendo dono da terra, dono da árvore, mas quando o fruto cai, não temos mais nenhuma gerência, ou administração, ou enfim, nenhum poder sobre aquele fruto. Porque aquele fruto é para quem precisa. Meu irmão, entenda uma coisa: o fruto que o Espírito Santo gera através de você, é porque alguém precisa se alimentar desse fruto. Alguém precisa se alimentar através daquilo que o Espírito Santo faz. Por isso que quem é o dono da água é o Pai. Quem é o dono da terra é o Pai. Quem sustenta a árvore é o Pai. Quem produz o fruto é o Espírito. Mas quem permite que pessoas usufruam desse fruto é eu e você. Meu Deus. Meu Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se permaneceres em mim, João capítulo 15. Eu vou ler só esse texto e vou orar com você. Me veio agora à memória. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Deixa que eu leio aqui, não tem problema. Que deis muito fruto, e sereis assim meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Não está falando muitos frutos, está falando de muito fruto. O que é muito fruto no original grego? Pessoas. O fruto aqui é quando eu alcanço pessoas. O fruto aqui é quando eu alimento pessoas. Você e eu somos considerados discípulos de Jesus não quando damos dízimo,
não quando damos oferta, não quando levantamos a mão, não quando damos aleluia, mas de acordo com esse texto, ele está dizendo que o Pai é glorificado quando eu dou fruto, quando eu alimento alguém, quando eu entrego esse fruto para alguém, e assim sereis meus discípulos. Quando é que eu sou discípulo de Jesus? Quando eu permito o fruto que eu tenho, alguém se alimente, alguém seja salvo, porque quando você dá comida para alguém, você salva essa pessoa. Qual foi a última vez que você alimentou alguém? Não precisa levantar a mão, nem olha para o lado, nem cutuca, não faz nada, fica bem assim, ó, estático. Quando é que eu sou discípulo de Jesus? Quando eu alimento pessoas. E quando eu alimento pessoas, eu salvo ela. Porque eu alimento ela com a pregação da palavra. Pregação da palavra alimenta pessoas. Pregação da palavra serve pessoas. Pregação da palavra salva pessoas. Ah, Jesus. Pai Celestial, feche seus olhos. Ora aí, meu irmão, agora é você. Eu só fui o carteiro. Só o carteiro, só entreguei a carta, mais nada. Só vim entregar a carta. E você abriu o conteúdo dessa carta. E você leu qual é o conteúdo dessa carta. Agora você é conhecedor da mensagem que foi entregue. E você precisa dar uma resposta para quem te enviou essa carta. Qual é a resposta que eu e você vamos dar essa noite para aquele que te deu essa mensagem? Oh, Jesus. Livra-nos da mesmice, Senhor. Livra-nos, Senhor, de achar que somos alguma coisa ou alguém. Embora o Senhor nos fez reis e sacerdotes, nós somos árvores do seu jardim, regados, cuidados pelo Senhor. Se hoje somos grandes, Pai, não é fruto do nosso trabalho. Se hoje somos grandes, Senhor, é porque estamos na beira dessa correnteza, dessa água que flui do teu trono e que nos alimenta, que nos faz crescer, que nos faz prosperar, que nos faz avançar. Livra-nos, Deus, de achar que somos alguma coisa. Livra-nos, Senhor, livra o nosso coração de se arvorar, Pai, o nosso coração de ficar grande, Senhor, metido, Pai. Achar, Senhor, que por entregarmos algo a alguém, isso nos faz alguma coisa. Na verdade, estamos revelando o DNA que temos de Cristo Jesus. Estamos alcançando pessoas porque o Senhor um dia nos alcançou. Estamos salvando pessoas porque um dia o Senhor nos salvou. Estamos alimentando pessoas porque um dia o Senhor nos alimentou com uma comida que não nos faz ficar fracos, com uma comida que nos permite correr, que nos permite subir montanhas, que nos permite transpor muralhas, que nos permite, Senhor, avançar, que nos permite crescer. Mas isso vem de Ti, Senhor, não vem de nós. Isso vem de Ti, Senhor. Leva-nos, Pai, a uma compreensão da Sua palavra, a compreender as Escrituras, de que a grandeza e a aparência vem do Senhor, que o fruto que é produzido em nós é resultado da ação do Espírito Santo. Livra-nos de reter, Pai, aquilo que o Senhor nos manda entregar, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor restaurou o meu espírito nasceu de novo, e hoje eu tenho a totalidade das 12 pedras sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, e com isso, Pai, nós podemos viver na plenitude do Seu Espírito, no nome de Jesus. Pai, sonda o nosso coração essa noite. Espírito Santo, sonda o nosso coração, tira toda e qualquer todo mal do nosso coração, Senhor. Tira toda e qualquer raiz de amargura do nosso coração. Tira toda e qualquer, Pai, obra do mal do nosso coração, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua palavra diz acerca dela mesma, de que antes as leis estavam escritas em tábuas de pedra, em pedras, em tábuas, mas hoje ela está escrita na tábua de carne do nosso coração. Imprime
Imprima, Espírito Santo, por favor, as leis do Senhor no nosso coração, os estatutos do Senhor no nosso coração, no nome de Jesus, Senhor. Leva-nos, Pai, a sermos relevantes, que ao Senhor nos dar grandeza e aparência, que tenhamos o entendimento de que pessoas possam descansar sobre o nosso ministério, mas possam frutificar debaixo do nosso ministério, possam descansar em cima da nossa vida, mas possam ser pastoreadas, cuidadas, discipuladas debaixo do nosso cuidado, Senhor. Espírito Santo, dê a certa amplitude dessa palavra ao coração dos meus irmãos. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, sabendo que o Senhor sempre ouve a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus?